Pessoal, a gente já vai começar, tá? Pode ir aí. Pode. Gente, só pra gente falar algumas coisinhas antes com vocês, né? Primeiro, sejam bem-vindos ao nosso mini curso. É uma segunda aplicação. A gente já fez essa aplicação presencial na UESB e agora nesse modo online, nesse modo de extensão. E acho que vai ser muito tranquilo também. Só para falar que caso vocês queiram ligar as câmeras, tudo bem. Vocês podem participar dessa forma. Eu vou dar algumas sugestões também para em alguns momentos eu e a Gisele a gente conseguir acompanhar se vocês estão conseguindo fazer o que a gente está propondo, enfim. Mas acho que também vai ser transmitido, né, Gi? Acho que o Guilherme, que é o monitor, tá ali, né, com a câmera de por cima, acho que ele está conseguindo gravar. Isso. Vai ficar gravado essas aulas. Isso vai ficar as aulas gravadas, então se vocês sentirem à vontade, vocês podem ligar as câmeras, senão vocês podem participar de outras formas, falando, ou com uma sugestão que eu vou dar. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês, certo? Hoje, Oi. eu acho que o teu áudio está dando uma interferenciazinha. Calma Não aí, sei se enquanto eu não tô falando. tá melhor, galera? Ou é só pra mim que tá aparecendo assim? Vocês podem colocar, ó, gente, esses emojizinhos aqui, tá? Eu vou pedir que quando a gente passar alguma informação para vocês, por exemplo, pessoal, vocês vão entrar aqui, vocês vão fazer tal coisa. Aí eu vou perguntar, gente, quem já conseguiu fazer? Aí todo mundo que já conseguiu fazer, levanta a mão aqui, ó. Porque eu vou conseguir ver se a maioria já conseguiu fazer, se não conseguiu fazer. Eu vou conseguir também acompanhar quem tá tendo mais dificuldade, para a gente não já passar para a próxima coisa e você ficar para trás, né? Você não ficar ali sem conseguir fazer, sem conseguir me falar que você não tá conseguindo. Deixa eu ver se tem como eu fixar aqui para ver os participantes. Que aí eu vejo quando vocês estiverem com a mãozinha levantada, sem a mãozinha levantada. Pronto. Tá certo? Então estamos combinados? Tudo bem? Então, todas as vezes que falar, gente, vocês conseguiram fazer e tal, vocês vão colocar a mãozinha aqui que conseguiu fazer, para que eu consiga ter esse retorno de vocês, tá? Bom, então, começando, essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução e Edição de Textos usando LaTeX. Vou apresentar aqui, né, Gi. Dá um oizinho, Gi. Acho que... Olá. Olá. Vocês são das ministrantes, né? A gente está no 8º semestre do curso de Licenciatura em Matemática da UESB. Nós somos participantes há 2 anos e meio do PETMAT, que é o Programa de Educação Tutorial Institucional da UESB. E esse modo que a gente está fazendo é um modo como se fosse uma união aqui com o Prociema, que é quem proporciona o programa, que proporciona, né, esse tipo de curso, de extensão para pessoas externas da UESB, enfim. Então, está sendo meio que uma união aí desses dois programas para que isso possa vir a acontecer. Bom, para começar, eu queria apresentar para vocês um pouquinho do nosso curso, certo? Eu vou apresentar aqui... Ai, cadê? Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do nosso plano de minicurso. Como eu falei, né, as ministrantes somos eu e a Gisele, e tem um monitor também, o Guilherme, ele que vai estar responsável pelas gravações, por estar passando para vocês a lista de presença. Então, quando der o tempo certo, ele vai mandar a lista de presença para vocês, que vai ser um formulário, vocês vão preencher. E esse minicurso, ele tem uma carga horária de 30 horas, sendo 20 horas síncronas e 10 horas assíncronas. Então, 20 horas nós estaremos passando aqui fazendo as reuniões. Depois eu vou mostrar para vocês como é que isso vai acontecer. Todo sábado, né? E vão ser 10 horas assíncronas, porque vocês vão ter algumas atividades para fazerem e apresentarem depois, ok? Bom, então, olhem só, não vão ser todos os sábados que a gente vai ter aula por causa de alguns feriados.
Então, hoje a gente está tendo a primeira aula, são 3 horas, e eu e Gisele estamos ministrando juntas, porém vão ter aulas, por exemplo, na próxima aula. No próximo sábado também vai ter com a Gisele, também 3 horas. Aí no dia 31 vai ser comigo. No dia 7 é feriado, então nós não teremos aula, mas a gente vai passar, a gente sempre vai avisar um dia antes para vocês no grupo. A gente só vai ter no dia 14, no dia 28, e aí, se eu não me engano, deixa eu ver, no dia 14, no dia... É por causa da viagem cinemática, né? Não No tem. dia 21 teria também, né, que é um sábado, só que a gente vai estar fazendo uma viagem por causa de um congresso que a gente vai participar, então não vai ter também. Aí volta no dia 28, mas vocês podem ficar tranquilos, que a gente sempre vai avisar um dia antes no grupo. Aí essa aula aqui do dia 5, na aula do dia 28, a gente vai passar para vocês a atividade. Na aula do dia 5, só vão ser 2 horas, para a gente poder fechar 20 horas, mais 10 horas assíncronas. E aí, nessa aula aqui, a gente ainda dá para definir. A gente vai perguntar para vocês se vocês têm interesse em algum documento que a gente não abordou, e a gente também vai tirar dúvidas de vocês da atividade que a gente vai solicitar. E aí, na última aula, a gente vai finalizar com as apresentações das atividades realizadas por vocês e fazendo a aplicação do formulário de retorno do minicurso. Sobre as referências básicas, nós colocamos essas duas aqui, só que o material que a gente vai disponibilizar para vocês é uma apostila do nosso minicurso, tá? Então, aqui a gente vai enviar no grupo a cada semana, assim que a gente finalizar a aula, a gente manda o capítulo conforme a aula, certo? Para vocês poderem acessar, a gente também vai mandar os slides, podem ficar despreocupados, mas esse aqui é um material próprio do PET, né, que nós fizemos desde a primeira aplicação. Então, aqui vocês vão ter tudo, como se fosse um manual do LaTeX, certo? Aqui vai ter, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui mais para baixo, que vai ter todas as, aqui, ó, tudo de matemática, os símbolos, como é que a gente vai referenciar essas coisas. Então, aqui vocês vão ter acesso a tudo isso, beleza? Gente, um minuto, deixa eu só pegar o carregador do meu notebook. Bom dia, Samara. Bom dia, pode falar, que eu tô pegando aqui o carregador do Tudo notebook. bem? E como é que eu consigo ter o látex? É látex ou latex que a gente pronuncia? É a primeira pergunta. E a segunda, como é que a gente consegue instalar no nosso computador? Ah, sim. Essa é a primeira coisa que a Samara vai dizer hoje, na verdade, Isso, vocês da podem aula. ficar bem tranquilos que a gente vai apresentar tudo desde o começo para vocês, tá? Sobre a pronúncia, tem muita gente que fala latex, latex, latex. O correto mesmo eu acho que é latex, latex. Latex. Mas às vezes a gente chama de latex, porque a gente se confunde, mas o correto mesmo é o latex, latex. Tá? Mas Não, eu não consegui ver. É latete? latex, latex. Latec. Ok. Obrigado. Por nada. Então, bora começar, né, galera? Então, primeiro, o que é isso? O que é o LaTeX, né? Para começar a falar disso, a gente vai começar falando da evolução dele. Ele foi criado por esse homem, né, Donald Knuth, que é um matemático, né? Ele fez doutorado em matemática, enfim, e ele criou o TeX, porque ele fazia publicações científicas, tudo mais, ele não estava satisfeito com a forma como os documentos eram digitados naquela época, ele queria ter uma qualidade tipográfica melhor, então ele criou o TeX, que era um programa, inicialmente, né, local, na máquina dele, que era um editor de texto. E aí, em 1983, o Les Lamport, ele fez uma atualização, que foi chamada de LaTeX, né, e ele, digamos assim, ele facilitou o acesso para outras pessoas que não fossem extremamente pessoas técnicas, ele já colocou algumas estruturas pré-definidas, porque a forma inicial, né, de 1978, ele era bem, bem específico, né? Então, teve essa atualização para o LaTeX,
E hoje em dia nós temos uma outra versão, né, que é o LaTeX 2E, mas a gente só chama de LaTeX, que foi em 1994, que unificou diferentes versões desse tipo de editor de texto, integrou também bibliotecas que facilitam muito a utilização dele, como, por exemplo, esse aqui a gente vai abordar com vocês como é que a gente faz para colocar esse pacote, enfim, mas esse aqui é o pacote responsável para você conseguir utilizar a notação matemática. Tem esse outro aqui, documento também, que ele é muito importante, é o BibLaTeX, que é justamente um organizador de referências bibliográficas. Então, antes você, ali, né, no Docs, por exemplo, no Word, você precisa ficar ali digitando cada referência. Já no LaTeX, não, você tem uma biblioteca já integrada, que você consegue ter acesso às referências por meio do Google Acadêmico, e todo esse processo ele fica muito mais rápido, você consegue citar de forma mais simples, enfim. Vocês vão ter acesso a tudo isso, mas basicamente, depois dessa atualização, esses pacotes, essas extensões, elas foram também, o LaTeX também foi equipado com elas, né? E hoje em dia, o que a gente tem, a realidade que a gente tem desse editor de texto são de ambientes online colaborativos, que através, por exemplo, da ferramenta que a gente vai apresentar para vocês, que é o Overleaf, a gente consegue acessar de modo online, é um editor com a interface mais simples, com utilização mais simples, e você consegue, assim como no Docs, você consegue compartilhar com alguém, e essa pessoa também consegue editar, assim também no Overleaf você consegue compartilhar, e a pessoa editando ali aparece em tempo real, vocês vão compilando juntos o trabalho. Isso é algo muito bom, e a gente vai fazer aqui o uso do Overleaf com vocês, por ser online, ser uma ferramenta um pouco mais fácil, só que a gente vai mostrar para vocês também como instalar o LaTeX localmente na sua máquina, certo? Mas a gente vai fazer uso do Overleaf, porque a gente está supondo que, se vocês estão aqui no mini curso, vocês estão tendo internet, né? E esse acesso vai ser um pouco mais simples para esse primeiro contato de vocês. Outra coisa também que é importante ressaltar, o LaTeX na máquina, ele é um pouco menos tolerante a erros. Ele pode ser que, por exemplo, se você cometer algum erro de escrita, ele não vai compilar o seu documento não vai aparecer até que você conserte aquele erro. Já no Overleaf, não. A gente consegue ainda, aparece ali o avisozinho, que tem um erro, notificando que tem alguma coisa errada. Só em casos bem graves mesmo que ele não vai compilar o seu documento, ele vai ali indicar qual é o erro, qual é a linha que você tá errando, e aí você vai poder editar. Mas vocês vão ver que é bem simples com o Overleaf, vai ser bem acessível, tá? Vocês podem ficar despreocupados. Então, né, o LaTeX, ele é um sistema de preparação de documentos, principalmente que tem esse foco, né, de publicações científicas, técnicas, acadêmicas, muito voltado também para as áreas da física, da matemática, ciência da computação, porque tem uma precisão na notação matemática, tem uma precisão até nas fontes, em tudo, vocês vão ver que é um material com uma qualidade muito excelente. Ele tem várias extensões, como eu falei para vocês anteriormente, de formas matemáticas, bibliografias. Ele até mesmo cria gráficos. A gente pode criar gráficos dentro do LaTeX através de comandos específicos. Então, a gente consegue fazer quase tudo através dele, tá? Então, algumas vantagens são a versatilidade. Você consegue fazer qualquer documento lá. Talvez você não vai conseguir fazer do zero, mas já tem templates prontos no Overleaf, na internet, que são disponibilizados. Mas para vocês terem noção, só no PET a gente já faz slides, a gente faz notas de estudo, notas para as aulas, nós fazemos também pôsteres para apresentar em eventos, em congressos, deixa eu ver mais o quê? Monografia, artigos científicos, você consegue fazer até partitura de música, já tem um template pronto, você consegue só com poucos comandos ali colocar as notas. Enfim, ele é versátil, ele tem vários tipos de documentos que você consegue fazer. Jornal, tem muita coisa, gente, eu vou mostrar para vocês, mas já tem muita coisa pronta, tá? Ele é um editor simples, porque, por exemplo, se a gente for, não sei se vocês já mexeram aí, acho que já, né? Se vocês já devem ter mexido no Word, no Docs ali, para você colocar uma fórmula, você tem que ir naquele ambiente ali de equação,
ver como é a forma que você quer colocar, se é um somatório, clicar ali e voltar. Aí, cada coisa que você quer fazer assim, você tem que ir lá e fazer. Enquanto que no LaTeX, não. É só um comando, você vai, verifica ali na tabelinha como é esse comando, digita ele ali rapidinho, pronto, ele já vai aparecer. E como eu falei com vocês, né, a eficiência em notações matemáticas. Esse aqui é só um exemplo. Então, para vocês verem, a notação matemática ela fica toda certinha, bonitinha, não é um comando difícil de se fazer. Eu não preciso ficar o tempo todo abrindo uma outra aba de alguma coisa para poder clicar no ambiente, para poder fazer. Não, eu só digito um código, por exemplo, para aparecer a integral. /int. Pronto. É a única coisa que eu preciso para fazer aparecer a integral. Certo? Além disso, também, por exemplo, alguns conceitos, a gente pode utilizar algumas palavras em inglês. Por exemplo, se eu quero a barra na esquerda, aí left, na direita, right, enfim. É bem simples, vocês vão pegando com o tempo, tá? E é treino, é exercitar. Não vai, tipo assim, não vai ser a primeira vez, já vai fluir totalmente. Não. Mas vocês vão aos poucos e aí vai dando certo. E a câmera ainda tá aparecendo, gente, porque aqui não tá É bem intuitivo, gente, vocês vão ver. É bem intuitivo, não tem nada de muito difícil, não. E aí você consegue fazer tudo. Você consegue fazer integral, somatório, fração, potenciação, fatorial, limite, qualquer coisa, derivada parcial, tem código para tudo, tá? Então, sobre a instalação, né? Eu esqueci o nome dele agora, José, né? O José perguntou. A instalação do LaTeX, o LaTeX em si, ele é composto por duas partes. Ele tem um compilador e o editor. E no compilador, quando você clicar lá para compilar, vai aparecer o documento. Então, ele vai ler o seu código e vai transformar isso em documento. E já a parte do editor é a parte que você vai escrever o seu código. E a instalação ela vai variar de acordo com o sistema operacional da máquina. Então, por exemplo, se você utiliza o Windows, você vai baixar o MikTeX, tá? E você vai entrar lá no site, você vai ver direitinho a versão, né, do seu computador e tudo mais, e você vai fazer o download. Tem aqui, ó, da Windows, para Linux, enfim. Como eu falei, nesse começo, talvez para vocês não seja a melhor opção. Vocês podem fazer a instalação, é muito bom, porque caso você não tenha internet, você pode continuar editando o seu texto. Mas, no primeiro momento, ele é um pouquinho mais complexo de se mexer. Sim. Para quem usa o sistema iOS, tem o Tex Studio, que você também faz a mesma coisa. Pesquisa lá Tex Studio, se vocês quiserem, a gente pode mandar os links lá no grupo também. Você pesquisa Tex Studio, vê qual é a versão para o seu computador e faz o download. Aí você... Tem os links. Oi? Na apostila tem os links. Ah, pronto. Quando a gente mandar, vocês vão ter acesso também, então. Aí, quando baixa, né, o arquivo ali, pode falar, José. E as apostilas foram enviadas por e-mail, porque eu só cliquei no link. A gente vai mandar para vocês, sempre que terminar a aula, a gente vai mandar o capítulo da apostila que é referente àquela aula. Certo? Obrigado. Nada. Aí, quando vocês baixarem, vai aparecer o documento, vocês vão clicar no documento e vão executar. E vai avançar, vai fazer o download na sua máquina. Certo? A mesma coisa o Tex Studio, que aqui é um exemplo, né? Você clica ali em instalar, vai aparecer onde é que você quer baixar na sua máquina, enfim. O LaTeX, aqui mais específico, o Tex Studio, né? Que é o que eu tenho acesso aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que não tem muita diferença, né, Gi, para o MikTeX? Não. É igual. Ele tem essa interface aqui, ó. Então, desse lado, você vai ter o editor. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem alguns atalhos, por exemplo, para raiz quadrada, fração, enfim, já tem alguns aqui, ó, texto atalho, que nem no Docs, né? Já tem esses atalhos aqui. Aí aqui é o editor, onde você vai escrever o seu código. Aqui é a informação de saída, né? As mensagens, por exemplo. Quando você clica aqui, ó, nesses dois triângulozinhos, aí ele vai começar a compilar o seu código. Ele vai começar a fazer a leitura do seu código.
Aí vai aparecer aqui, ó, na tela embaixo, processo iniciado. Quando finalizar, processo concluído normalmente. Se o seu documento teve algum problema, ele vai aparecer aqui, erro. E aqui é onde fica o documento. A mesma coisa, tem a versão também, você pode editar, né? A versão noturna, enfim, tem algumas opções. Esse aqui é o meu, especificamente, então você consegue editar aqui para você. Oi? Acho que ligou errado, né? Aqui você tem a mesma coisa, basicamente. O editor, as mensagens e o documento, certo? Essa aqui é para a versão local, quando a gente instala no nosso computador. O que a gente vai propor aqui para vocês é o uso do Overleaf, que é um site online. Então, a gente precisa da internet para estar com ele, só que ele é uma plataforma mais simples. Ele não requer instalação. E, além disso, como eu falei com vocês, né? Ele tem aquela opção de ser colaborativo, então eu consigo compartilhar o meu documento com alguém, você consegue editar também. Então, ó, assim, aqui tem o editor e aqui tem o compilador. Ele é bem mais simples. Eu vou mostrar para vocês e aqui eu vou precisar que vocês façam junto comigo, tá? Então, a gente vai... Oi? Eu vou mandando o link aqui no chat. Tá. A gente vai começar fazendo o login aí no Overleaf, tá, gente? Eu tenho uma conta aqui, então você vai entrar aí no link que a Gisele vai colocar, você vai direto no Google e escreve Overleaf. Eu mandei o link aí no chat, aí todo mundo entra, por favor. Sim, vamos disponibilizar o material depois, Emily. Pode ficar tranquila. Pode ser pelo celular, porém não é assim. Não é tão bom quanto o computador, porque como é uma telinha assim, já feita com o computador, fica ruim a visualização, mas não é impossível, não. Sim, tem como, gente, só que assim, pela questão da escrita, assim como no Docs também, a escrita é melhor você digitando, né? Tipo assim, você teclando aqui, assim também no Overleaf, tá? Até porque você vai precisar de alguns comandos específicos, a barra, enfim, essas coisinhas. Mas pode criar conta sim. Ô, Samara, eu estou mudando do celular para o meu computador. Eu estava fazendo uma coisa, aí eu vou acessar novamente, tá? Se permitir, por gentileza. Pode entrar e sair de volta, gente. Se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade, tá? Esse momento a gente precisa mesmo da atividade de vocês, porque senão a gente não consegue evoluir para os próximos passos, né? No caso, a gente vai avançar, só que você vai ficar sem entender aquela parte, e aí vai prejudicar o seu andamento no curso. Então, a gente precisa que, nessas horas que a gente fale mesmo, vocês façam o possível para estar acompanhando. Então, entrem aí no Overleaf, vai aparecer esse site aqui, ó. Depende da tela, né? Vai depender do seu navegador, mas... Eu vou pedir só um segundo, por gentileza, porque eu entrei no computador aqui agora. Aí vocês mandaram no chat, aí eu clico no link que tem lá no chat, não é isso? Isso. E depois... Aí você entra pela conta do Google, que é mais fácil, né? Normalmente, né? Certo. Aqui, ó, quando você entrar nesse site aqui, aí você vem aqui, ó, entrar. Aí você pode ou criar uma senha, aqui, ó, não tem uma conta. Aí você vem em registrar. Ou você pode entrar pelo próprio Google. Esse aqui é uma conta minha que eu não tenho, né? O Overleaf, eu vou entrar por aqui. Então, é só clicar ali para você fazer o login. Aí vai aparecer isso aqui, ó, para confirmar se esse é o seu e-mail mesmo. Você coloca isso. Ah, não, já tinha até conta aqui. Mas você vai... Achei que não tinha, não. Mas você só vai fazer isso, tá, gente? Só entrar aqui nessa conta. Aí vai... Ó, não tem problema com e-mail institucional, porém, ele vai um dia desaparecer. Então, assim, é bom você criar na sua conta pessoal que vai ficar para sempre.
Deixa eu ver aqui, só um instante. Gostei. Ah, é porque ele pede a senha. Ok. Aí, quem for conseguindo entrar, vai levantando a mão, igual a Samara falou, só para a gente ter um pouco de controle. Se você Eu não conseguia fazer assim. Eu conseguia. for calma. Ué, eu não tenho ainda com a senha. Eu pedi só um instante. Samara, se eu quiser entrar, fazer já com a conta, né? Ele com o SSO, então eu entro, eu crio uma conta, é isso? Ó, quando você entrar aqui na página, ele vai aparecer assim, correto? Ele tá É, aparecendo assim. isso, Aí você vem aqui em entrar ou login. Aí, ó, ou você pode entrar com sua conta do Google, ou você isso, pode vir aqui embaixo e registrar uma conta certo. com e-mail e tudo mais. Ah, vou Aí registrar. você vai fazer com o Google. E vou Pronto. registrar. Aí O quando eu Google peço eu para acho que registrar, é mais fácil. né? Aí você pode só clicar aqui, ó. Aí quando clicar, provavelmente ele vai pedir a senha para você confirmar o e-mail. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu achei que essa conta estava vazia. Tudo bem. Não, não pode ser login porque Depois que a gente fazer o login, a gente vai clicar em criar um novo. Isso, a Samara vai explicar. Mas é isso Assim. mesmo. Ó, gente, só enquanto algumas pessoas ainda vão conseguindo, deixa eu explicar para vocês. O Overleaf, na verdade, ele é uma ferramenta gratuita, só que ele tem a versão paga. Aí eu quero mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona, né, a versão gratuita, que é a que a gente vai usar. Na versão gratuita, você só consegue compartilhar com um colaborador. Então, caso você precise compartilhar, você até consegue compartilhar com mais pessoas. Por exemplo, eu consigo compartilhar eu, Gisele e o Guilherme. Só que, por exemplo, só eu e a Gisele vamos poder editar. O Guilherme ele só vai poder visualizar. Sim. Então, na versão gratuita, ele tem essa limitação, vamos dizer assim. Já na versão gratuita, aí você consegue fazer mais coisas. Eu tô estudando. Eu tô estudando, mãe. Quente. Eu falei pra esperar uns 10 minutos. Lécia, eu acho que ela viu, né? Enfim, Guilherme fica tomando conta dessa parte. ele consegue? Tá. Oi. Aqui na parte que é paga, você tem mais acesso. Só que assim, né, gente? A gente vai utilizar a versão gratuita mesmo, tá? Já tem muito tempo que a gente usa a versão gratuita. Sim. A diferença é basicamente essa. Quando você tem um arquivo que ele é muito pesado, se você está na versão gratuita, ele pode demorar mais para compilar, e aí pode ser que ele não consiga compilar. Só que assim, é muito difícil você conseguir fazer de fato um documento que seja extremamente pesado. Aí, nesses casos, caso você não, eu vou fazer uma coisa que seja muito pesada, tipo assim, uma monografia completa, com muitas figuras, um slide que eu preciso de muitas figuras, de animações, aí a gente aconselha que vocês usem o editor local. Mas para coisas em geral, para os estudos, para escrita de artigo, de pôster, não é necessário. A versão básica aqui do Overleaf funciona super bem. Tá? Então, ó, todo mundo conseguiu, gente? Tá faltando alguém ainda? 18 pessoas. está faltando eu, Samara, que eu não estou conseguindo.
Mas eu estou tentando mais uma vez. Você entrou por onde? Eu entrei pelo Google, pela conta Google, só que ele não estava aceitando porque eu forneci para vocês meu e-mail institucional. Agora, mesmo assim, ele não. Quando você clica no Google, ou está em login, está o Google, vai aparecer as contas que está logada no seu computador. Tipo assim, se você tiver mais de uma conta Google, aí vai aparecer duas linhas. Se tiver três linhas. Aí você vai clicar na que você quer usar. Quando você clica, imediatamente ele já vai direto. Só precisa clicar em continuar. Às vezes não precisa nem de senha, porque você já está logado no seu computador já tem acesso a tudo da sua conta. Então, você só precisa continuar, dar uma permissão. Certo. Quando eu vou fazer o meu pelo Google, não deu, É, não. Deu não, acesso não autorizado. Aí eu é, fiz manualmente mesmo. Aí deu certo. o meu também, mas mesmo assim ele não reconhece. Aí ele solicita de novo a senha. Eu vou tentar logar pelo. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho uma conta da minha avó. E vocês podem fazer igual essa fez também, né? Tipo assim, pela forma mais manual possível, que é digitando e-mail, digitando senha. Ó, por exemplo, aqui eu tô com um e-mail que esse aqui eu sei que não tem. Aí eu venho aqui em logar. Aí vai aparecer a conta. Vou registrar aqui, tentar para ver. Deu não, registrada. Aí o meu deu isso também. Aí eu tive que fazer manualmente. Então, então O manualmente. que, o que é não? O que é manualmente? Aqui, ó. Você consegue ver minha tela, José? Consigo. Pronto. Você vai abrir. Aí vai aparecer isso aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. Pede a ele para compartilhar a tela e você orienta, é bem mais fácil. Mas eu tenho uma conta aqui, ó. Eu venho entrar. Aí eu venho aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Não tem uma conta. Certo. Registrar. Aí clica aqui. E aí ele pode entrar com o Google aí. Manda ele clicar agora, registre usando o Google, sem um e-mail O institucional. Google não tá indo. Eu Ele tentei. vai, Não está indo. por aí eu tentei e deu certo. É Manda ele porque tentar aí. Mas pode vir por aqui também, ó. Depois que você clicou aqui, não tem uma conta registrar, aí você coloca o seu e-mail, por exemplo. E aí você cria uma senha. Aí você vem aqui e registra. Ah, queria uma senha. Isso. Eu acho que por aqui vai. A Lécia fez por aqui, não foi, Lécia? Foi. Foi por aí. Se você quiser compartilhar a tela também, a gente vai orientando. Um instante. Eu sei. Mas pode continuar. Na apostila vocês têm lá, né? Aí depois, se eu não conseguir, Tenho sim, das instruções. pode continuar para não atrapalhar. Tá, aí você vai tentar. Aí vai aparecer essa tela aqui, ó, gente. No caso, vocês não vão ter ainda documentos, né? Eu já tenho alguns aqui. Mas aí você vem aqui em novo projeto. Aí tem várias opções. Aqui é projeto em branco, projeto exemplo. Aqui é para você fazer o upload. Então, se você baixa o modelo da internet, você quer fazer o upload, você clica aqui e coloca aqui o documento, né? Tem como importar também do GitHub, caso alguém conheça, né? O GitHub que tem os repositórios lá de documentos, enfim, você consegue fazer essa ligação direto com o GitHub. Aí tem os templates, né? Então, por exemplo, jornal acadêmico, livro, deixa eu ver, pôster, apresentação, projeto de laboratório, relatório, resumo, tese e outros. Aí, ó, caso vocês queiram ver os templates,
vocês podem vir aqui, e aí vão ter vários. Calendário. Tá vendo? Vocês conseguem pegar já um modelo pronto. Mas caso você queira criar também alguma coisa em branco, a gente vai começar por aqui, tá? Para ser mais simples, vocês não já pegarem códigos mais complicados. Então, a gente começa por aqui, clica em projeto em branco, coloca um nome e vem em criar. Aí ele vai abrir aqui, ó. Tudo bem? Aí vocês já podem abaixar a mãozinha. Aí quando eu for perguntar novamente. Aí o que é que ele aparece? Vou mostrar para vocês aqui a interface, né? Tem aqui o menu. No menu é onde a gente faz o download. Então, você pode ou escolher em arquivo zip, ou você pode escolher baixar só o PDF, pode fazer a cópia. E aqui tem algumas informações que geralmente a gente não altera. Aqui tem a fonte. Se vocês quiserem mudar o tema, vocês mudam aqui, ó. Tá vendo a cor? Provavelmente de vocês está aparecendo diferente, né? Do meu, que já tá. O meu já tá com esse tema, né? Perdão. Onde é que você abriu isso mesmo? Aqui, ó. Clique em menu. Aí você vai Sim, descer. obrigado. Aí tem aqui, ó. Configurações. Aí tem o tema do editor, né? Vocês podem escolher aqui. Tem vários. Tem todo pretinho. Tem branquinho assim. Em geral, né? Quando você passa muito tempo escrevendo, como o documento aqui já é em branco, é bom colocar uma cor que seja mais escura, enfim, mas aí vai de gosto de cada um, tá? Eu gosto de usar esse aqui. E aí você consegue editar aqui, tá? Mas são informações gerais, assim, do documento, vocês conseguem explorar isso com mais cuidado. Aqui você volta para onde você estava, né? Os documentos. Aqui é para fazer o upgrade. Aqui, ó, você consegue editar o texto. Então, caso eu queira mudar aqui. Aqui é para revisar o código. Aqui eu venho compartilhar. Me fala seu e-mail, Gi. Gisele.lcz. Gi? Sim. É esse? Isso. Aí, ó. Aí aparece lá o convite no e-mail dela. Daqui a pouco, quando eu vou fazer a minha parte, eu vou mostrar para vocês. Aí ela clica lá e ela consegue editar. Agora, se eu for adicionar mais alguém aqui, aí eu não consigo colocar para a pessoa editar. Eu só consigo colocar para a pessoa visualizar, como eu falei com vocês. Na versão gratuita, apenas 2 pessoas podem editar. Aí aqui tem histórico, então se você quiser, eu mudei alguma coisa, eu quero voltar para o que estava antes. Eu consigo vir aqui e acessar a versão anterior. Aqui tem um layout que a gente pode editar, então eu só quero ver o PDF, só quero ver o editor, quero ver os dois. Aí consegue ver por aqui. Aqui tem um chatzinho, por exemplo, quando eu estou editando com alguém, eu consigo mandar. Oi, Gisele. Aí vai aparecer para ela. Aí, por exemplo, edita a linha 200. Aí vai aparecer lá, ela vai conseguir ver a minha mensagem, ok? Aqui a gente tem os documentos, então, por exemplo, se eu quiser criar mais de um dentro dessa mesma pasta, eu posso. Então, eu tenho o main. Main significa principal, esse aqui é o arquivo principal dessa pasta, e eu consigo fazer outros arquivos aqui. Nessa parte aqui, ó, ficam basicamente as seções, onde é que eu consigo ver cada seção, subseção. Então, aqui eu consigo, oi. Aí já vai aparecer aqui, ó, a subseção oi. Já aparece outra seção. Aí tem a sub. Eu vou mostrar direitinho para vocês essas questões, mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona.
Cada coisa dessa a gente vai explicar detalhadamente, pode ficar tranquilo, tá? Mas aqui aparece as seções, as subseções, as subsubseções, enfim, como que seu documento está organizado. Aqui é onde a gente vai escrever tudo. Ó, vocês podem ver que aqui em cima a gente tem alguns atalhos, né? Tem essa opção aqui também, mas geralmente a gente utiliza a mesma do código. Aqui é para voltar. Aqui já tem, ó, se eu quero fazer uma seção, se eu quero fazer uma subseção, se eu quero fazer um parágrafo. Enfim, se é um texto normal, já tem algumas opções. Aqui, se eu quero colocar em... Se eu quiser colocar um texto em negrito, é só eu clicar nessa opção de digitar o texto aqui dentro. Se eu quiser colocar... Se eu quiser colocar em itálico, já vai ter aqui. E já tem algumas coisas, ó, se eu quero inserir uma linha de matemática, se eu quero algum símbolo. Geralmente eu não uso isso, tá, gente? Mas eu tô aqui mostrando para vocês. Mas essa parte é paga, a gente não pode usar mesmo. Ela paga, né? Uhum. Enfim, aqui, por exemplo, se você quer inserir uma tabela, ó, ele já vai te dar o comando da tabela. Isso aqui é uma mão na roda, tá, gente? Porque fazer tabela é uma coisinha meio complicadinha. Se você quer colocar uma figura, enfim. Aqui também, ó, se você quiser fazer uma lista. Enfim, já tem esses atalhos que a gente pode utilizar. Geralmente eu não uso, mas vocês podem utilizar. E aqui tem um documento. Aí no documento a gente consegue, ó, aumentar o zoom, diminuir. Consegue fazer o download só do PDF por aqui, aí você abre. Tá? Esse aqui é um documento simples, né, que ele gerou. Aqui, geralmente, ó, nessa, vocês estão vendo essa folhinha aqui, geralmente é onde aparecem os erros. Por exemplo, eu vou colocar um erro aqui. Vou colocar um limite e não vou fechar. Ó, ele já colocou o avisozinho aqui, ó, tá um erro. Esqueci de fechar a chave. A gente vai explicar tudo isso para vocês com calma, mas só para vocês entenderem aqui como é que funciona a interface. Aí, quando eu edito, aparece aqui, ó, o númerozinho 1, e já tá, ele compilou. Mas ele já tá aparecendo aqui, ó, tem um errinho que eu preciso consertar, e aí ele fala qual é a linha 19, que tá aparecendo o erro, qual é o erro, certo? Então, é assim que funciona a interface do Overleaf. É bem simples, bem intuitiva. É um pouco mais intuitiva, né, do que o do Tech. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu verificar aí? Levanta aí a mãozinha só para... Tem alguma dúvida? Não entendi alguma coisa aqui? Pode me falar. Samara, só fecha ali para eles verem que pode fechar a parte que fica o meio, o teste, só para eles verem aquela... Isso. Por exemplo, você quer deixar a página aqui maior. Só o código. Aí você vem nessas barrinhas aqui, ó. Tá vendo essas setinhas que tem aqui do lado? Se você, eu quero ver só o PDF, aí vem aqui em cima, layout, clica só o PDF, aí vai aparecer só o PDF. Qual parte você não conseguiu acompanhar no menu? Vou botar aqui para ver a mensagem. Oi, Manu, você não conseguiu fazer o login ou você não conseguiu fazer o documento? Ah, tá. Ela conseguiu acessar depois, que já estava mais para frente. Ah, tá. Mas aí, no caso, você não conseguiu fazer o documento, né? Para fazer o documento, ó, a gente vai abrir aqui, vai ter isso, né? Aí vem aqui, novo projeto e projeto em branco. Aí você clica, coloca o nome e cria. Pode clicar aqui em criar. Aí ele vai carregar e vai aparecer o documento como eu estava apresentando. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar, tá?
A gente ainda não começou a parte da edição do texto, então pode ficar tranquilo. Samara só estava explicando como é que funciona o site, basicamente. Uhum. O layout aí da página. Aí, por exemplo, eu não quero um projeto em branco, eu não quero fazer do zero. Aí você pode ver que tem template, pode olhar lá. Eu quero fazer um documento assim. Aí clica aqui, vem abrir esse template. Tem milhões não, né? Mas tem milhares de templates. Milhares. Por exemplo, esse aqui já vai ter um código mais, né, buscado, mais uma coisinha mais já pronta, estruturada. E aí você consegue vir aqui editando por cima. Mas o ideal é que nesse começo vocês peguem ali um em branco mesmo para vocês começarem a editar, enfim, e aprender. Começarem a aprender. Tudo bem? Consegui agora, Samara. Conseguiu? Ok. Enfim, consegui. Conseguiu criar um documento? Seu mic está desligado. Eu não estou conseguindo te ouvir, porque o seu microfone tá desligado. Não consegui ainda criar o documento, porque eu só consegui acessar agora. Pronto, ó. Então, você está vendo minha tela? Estou. Você clica aqui, ó, nesse botão verde, novo projeto, Tá. e clica aqui, ó. Ok. Já tem. Ok. O que, Gi? Fiz isso. Apareceu um documento em branco com algumas coisas? Vai aparecer assim, novo projeto. Aí você coloca um nome Tá. e clica em criar. Coloca a aula 1, para não se perder tanto nas aulas. Então. Exato. Botando Project. Aí vai aparecer, gente, ó, instantaneamente o nome, seu nome, né? Aí O ano. depois dá um Enter, é isso? Isso. Pode dar um enter. Ok. Aí apareceu? Apareceu, tudo ok. Ok? Pronto. Aí que a gente vai editar. Mas deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. Uma vez que eu apresentei a interface para vocês, a gente já tem uma conta. Aí a gente pode falar mais ou menos como é que funcionam os códigos, a edição do texto no LaTeX. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é que no LaTeX, as definições que você quer para o seu documento, elas precisam vir anteriormente, antes de você começar a escrever o texto. E a gente chama essa parte do código, que é antes de você iniciar o documento, de preâmbulo. Então, vocês vão ver falando, adiciona tal pacote no preâmbulo. Vocês já vão saber. É antes da parte que começa o documento. Certo? E aí vocês vão fazer tudo lá. Vai ser as configurações iniciais do código, as diretrizes globais, a formatação, as informações que são importantes para que o documento fique dentro de um modelo. Ele vai dar a forma, o estilo, a personalidade da sua criação textual. Só que nele, tudo que você escrever nele não vai aparecer. Só se for, por exemplo, um comando específico, título, aí você vai digitar lá no preâmbulo, aí vai aparecer no seu documento. Mas o texto mesmo, você tem que escrever depois que você já iniciou. A gente vai mostrar também como é que funciona. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse aqui que a gente criou, o que seria o preâmbulo? Seria essa parte daqui, que é antes do texto. Tá. Só uma aumentadinha na parte do texto. Tá bom assim? Tá. Aqui, ó. Então, o que foi que eu defini aqui? O meu tipo do documento, artigo. Estou colocando aqui que o Overleaf ele já coloca instantaneamente, que é um pacote para você inserir imagens, certo?
o título do documento, o nome do autor, a data, e aí depois disso eu abro esse ambiente aqui, que é o Begin Document. Observe, quando eu abro, eu preciso fechar isso aqui. Se eu colocar assim, ó, vai dar erro. Já está aparecendo aqui, ó. Eu iniciei o documento e eu não finalizei. Então, sempre precisa ter o Begin e o End. Tá? Aí aqui, o que, que Ô, vai falar? Silmara, desculpa a interrupção. É a partir daí que eu começo a digitar o documento? O seu documento ele já apareceu com isso aqui? Já apareceu com exatamente como está aqui na tela, com o meu nome, e aí ele mostra lá a introdução, introduction, né? É porque o Overleaf ele já cria esse documento para você, mas você Tá. pode editar. E aí a digitação mesmo. Uhum. A gente vai passar para vocês tudo certinho. O que eu estou Ok. falando é que assim, ó, tudo que vem antes desse comando aqui, Begin Document, tudo que vem antes é chamado de preâmbulo, que é o Certo. que vão ser as configurações do seu documento. Por exemplo, aqui eu coloquei artigo, que é artigo, mas eu poderia colocar book, que é livro. E aí, não sei se vai aqui, já apareceu ó, de uma forma diferente. Vocês estão vendo aparecer o título com a capa e a introdução em uma outra página. Então, isso aqui vai ser o que vai determinar o tipo do seu documento. Aí aqui também entram os pacotes. Então, se a gente quer usar o pacote de colocar figuras, tem esse pacote aqui, e a gente vai apresentar para vocês. O pacote de notação matemática também entra aqui no preâmbulo. Então, sempre que eu falar assim, gente, coloca lá no preâmbulo tal coisa, vocês já vão saber que é antes do Trading Document. Tudo bem? Aqui estão as informações de título, autor, data, enfim. O que vai entrar dentro aqui, ó, do Trading Document é tudo aquilo que você quer que apareça. Então, por exemplo, eu quero que ele faça automaticamente o título, essa parte inicial. Então, eu coloco aqui o comando, notifica. Seção, a introdução. Se eu quiser que ele coloque uma subseção, eu escrevo aqui, subseção. Isso aqui vai aparecer. Agora, se eu escrever alguma coisa aqui, no preâmbulo, não vai aparecer no meu documento. Ó. Vai dar um erro aqui e não vai aparecer. Vai ficar assim, ó, um documento errado. Vai aparecer aqui uma página extra, como se fosse algo errado. Então, para que o documento fique correto, vocês precisam entender isso. As configurações são feitas no preâmbulo e tudo que a gente quer digitar tem que estar aqui dentro desse espaço. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Levantaram isso, ok. Tá. Aí os elementos iniciais de como que a gente começa a editar no LaTeX. Ele é um editor que você precisa de comandos específicos. Então, por exemplo, a barra invertida, ela sempre vai indicar o uso de algum comando. Por exemplo, como eu mostrei para vocês, né? A gente começa aqui com a barra, aí o break e coloca dentro o documento. Só que, por exemplo, se eu quisesse colocar uma equação, aí já vai ser diferente. Eu vou colocar break e a equação. E aí aqui dentro eu vou escrever a minha equação. E a gente vai mostrar para vocês esses ambientes certinhos também. Mas só para Ok. Desculpa. Outra pergunta. Por exemplo, aí nos comandos, se eu escrever em português, ele reconhece? Não. Não. Em inglês. Ok. 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 Por exemplo, se eu vir aqui e escrever left, ele vai entender. Agora, se eu escrever esquerda, ele não vai entender. Ele não vai entender. Ok. Certo, gente? Então, Ele só vai entender em português o seu texto. Tipo assim, o seu texto em língua portuguesa ele entende. Agora os comandos não. se eu quiser escrever introdução, ao invés do que ele sugeriu, que é inglês, eu posso. Ele vai entender, ele vai colocar ali introdução. Se eu quiser aqui, em vez de colocar gosto em inglês, eu quiser colocar gosto em português, eu posso alterar, ele vai entender. Agora, os documentos específicos, abrir, fechar, seção, assim,
o documento em si, ele não vai entender. Tá bom, gente? Mas, como eu falei, vocês vão ter Samara, eu tenho dificuldade com inglês, tudo bem. Normal, gente. Eu tenho, Gi teve. E Eu não sei, não. não foi com essas questões, mas vocês vão ter a apostila que vai estar ali. Literalmente, gente, é só consultar e digitar. Consultar e digitar, consultar e digitar. Isso até quem está mexendo há muito tempo sempre vai fazer. Eu faço o tempo todo. Vou lá na apostila, olha, como é que é esse comando aqui mesmo? Dessa forma, tá, coloca. Então, a questão, você vai... Já outros comandos, você vai ficando algo natural. Você copia e cola de um lugar que já estava no seu texto. Então, por exemplo, se eu estou usando muito um comando específico, é só ir copiando e colando aquele mesmo comando, tá? Então, só para deixar claro, sempre a gente vai ter o uso aqui da barra invertida para indicar um comando. E alguns comandos a gente vai precisar utilizar as chaves, abrir as chaves, fechar as chaves, outros não. Vai depender, por exemplo, aqui, para abrir o documento, eu precisei usar o begin, aí abre as chaves, fecha as chaves. Agora, para o make title, não. Eu só coloco barra e digito. Tudo bem? Então, vai depender do comando. E aqui, né, também, autor, título, data. Então, tudo isso eu preciso usar com a barra invertida. O símbolozinho, esse símbolozinho aqui, de porcentagem, ele é utilizado quando você quer explicar alguma coisa no seu código, mas você não quer que isso apareça. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou que esse comando ele é necessário para você inserir imagens. Mas, por exemplo, aqui, se eu quisesse digitar oi, aula, e eu não quisesse que aparecesse o 01, era só colocar a porcentagem aqui, o símbolo de porcentagem, ó. Ele vai imprimir ali. Tá? Ele vai imprimir o que eu coloquei antes da porcentagem e o que vem depois, não. Então, isso é eficiente, por exemplo, vocês que estão aprendendo, vocês podem colocar aqui, ó, tal comando, aí vocês vêm aqui e comentam. Esse é o comando para inserir uma seção. Ele não vai fazer a leitura disso, ele não vai apresentar isso aqui no seu documento, mas vai estar aparecendo aqui a sua explicação. Quando você pegar o seu código para ler, você vai conseguir entender o que é que está acontecendo. Aí, por exemplo, nos pacotes, vocês podem colocar pacote para figuras. Porque às vezes, só pelo nome, pode não ser intuitivo. Então, por que eu coloquei mesmo esse pacote aqui? Ele é necessário para figuras. Entenderam? Então, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui de comentar. E uma coisa, sempre que vocês editarem alguma coisa, vocês quiserem ver aqui, você vem nesse botãozinho aqui, ó, recompile. Tem esse atalho aqui, né, como de enter pelo seu teclado, mas você pode vir aqui no botãozinho, clicar em compilar, ele vai dar um tempinho ali e vai compilar. Então, a gente tem alguma coisa aqui, venho aqui, compilo, vai aparecer aqui. Tudo bem? E, caso tenha algum erro, por exemplo, iniciei um ambiente e tirei aqui, não fechei. Vou compilar, ele vai aparecer o erro aqui, ó, do lado. Então, o que é que está faltando? Está faltando isso aqui, tá? Mas ele compila. Tá, então, voltando aqui agora. Entenderam, né? Todo mundo conseguiu entender. Esse símbolo aqui de porcentagem é quando eu quiser comentar alguma coisa no código, mas eu não quero que isso apareça lá no meu documento. Eu só quero comentar para deixar alguma coisa explicada, enfim. Aí aqui a gente começa primeiro com o uso dos pacotes. Os pacotes e as extensões até que eles são um conjunto de comandos que vão ser pré-definidos, como eu falei com vocês. Os pacotes eles estarão no preâmbulo. É tudo aquilo que vem antes do documento. Esses pacotes vão ser recursos adicionais que você pode colocar ali, que você pode precisar no seu documento. Então, para fazer o uso de um pacote, você insere no preâmbulo. Então, por exemplo, aqui,
Se eu quero usar o pacote de imagens, eu venho aqui e coloco Faked e o nome do pacote que eu quero. Se eu quero colocar, ó, uma coisa também que pode ajudar bastante vocês. A gente começa a digitar, ele já dá as opções. Isso. Aqui a gente vai aparecer assim quando a internet não estiver muito boa e estiver tentando compilar, tá? Ele tentando carregar. Como agora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. A tua internet acabou de dar um sinal, porque tu falou, não sei o que, a internet tu caiu. Agora eu não estou conseguindo te ouvir, não. Ah, voltou. Realmente, a internet de Samara deu uma caída. Então, ela está explicando basicamente agora como é que coloca os pacotes. Vai ser bem útil, porque sempre quando a gente fala assim, coloca algum pacote e tal, aí você já sabe, não precisa a gente ficar toda hora falando, use fake, chave e coloca dentro. Vocês já vão saber basicamente como que faz isso já de forma meio que automática. Dúvidas nessa parte assim? Aí vocês podem digitar no chat ou fazer perguntas mesmo usando o áudio. Ela tá, sim. Não tô te ouvindo, tá com o áudio fechado. Oi, voltou, né, gente? Voltou. Ossos do ofício. Desculpa, gente, na internet do nada. Tá, deixa eu apresentar aqui a tela de novo. Tá conseguindo me ouvir direitinho ou tá travando? Sim, tô ouvindo. Tá. Então, ó, o que eu tava explicando para vocês? Aqui, pra gente colocar os pacotes, né? Conseguiu? Eu falei até o momento desse aqui? Falei, né? Uhum. Aí, como eu tava falando, ó, quando vocês clicarem aqui na opção da barra investida aqui, né? Ele já vai aparecer algumas opções, ó. Então, para o pacote, para começar o documento, para fechar o documento, item, seção, colocar um texto em negrito, fazer uma citação, colocar o nome em alguma coisa. Então, já vai aparecer algumas opções, tá? Então, aqui, ó. Para colocar um pacote, a gente clica isso. Ele também já vai dar várias opções, ó. Vocês vão colocando os pacotes de acordo com a necessidade de vocês. Não precisa ir colocando tudo. Só o que precisa, até para o seu código não ficar muito pesado. Então, por exemplo, eu quero inserir um algoritmo no meu texto. Aí você vem aqui e clica nesse pacote. Eu quero usar a opção da matemática. Aí é esse aqui, ó. Esse pacote aqui. É um dos. AMS Math. Então, clica aqui. Quero adicionar apêndice no meu trabalho. Clica nesse documento. Quero usar a forma de referências do LaTeX, que a gente vai ensinar para vocês. Usa esse pacote aqui. Quero fazer uma citação, enfim. Aqui tem várias opções. Essa aqui é a opção, ó, por exemplo, para a gente fazer gráficos, fazer algumas coisas. Essa é uma opção para você colocar links no seu... Isso é uma coisa muito boa, tá, gente? No LaTeX, você consegue, por exemplo, colocar um link, e aí quando você clica naquele link no PDF, já vai direto para a página do link que você colocou. Se você quiser usar cores, tem esse comando aqui, que é o comando color. Aqui, ó, esse aqui. Então, é isso. Todos os pacotes para inserir subfiguras, eles vão estar aqui. E você pode pesquisar também, ó. O próprio site do Overleaf, ele é muito bom para ensinar algumas coisas. Então, você pode pesquisar, Overleaf pacotes. Aí já vai... Opa, não é isso não. Pacotes de imagem. Aí aqui você vem
Aí inserir imagem. Aí ele já explica tudo bonitinho, como é que você faz para inserir uma imagem. Então, introdução, como é que você coloca, como é que você referencia. Tá? Já tem tudo explicadinho, qual é o pacote que você usa. Se você quiser mudar aqui, né? Com um plot, se você quer ajustar o tamanho. Ele já tem muita coisa. Já tem os parâmetros, como é que a gente usa. Então, quando vocês quiserem verificar alguma coisa específica do Overlift, vocês podem pesquisar no próprio site do Overlift, que com certeza vai ter uma explicação clara lá. Então, essa é a forma de adicionar pacotes. Você vem aqui, usa a barra invertida e esse comando. Use package e adiciona o nome do pacote. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Eu acho que alguém tinha qualquer um comentário, né? Eu estou respondendo. A versão gratuita baixada dá acesso a mais opções que a versão não baixada? Depende, por exemplo, na versão local, você não consegue fazer um trabalho colaborativo. Você não consegue editar duas pessoas ao mesmo tempo. Isso é o que você só vai conseguir online. Mas se você tiver um documento muito pesado, a versão gratuita online, talvez ela não vai conseguir compilar. Então, a baixada vai. Aí vai depender, como o José falou aí, né? Ambos têm as vantagens, vai depender do que você está precisando. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação ao uso de pacotes? Vou voltar aqui. Marcos Vinícius deu um não ok. Não, ok? Tá. Bora lá. Então, Se a gente está indo muito rápido, vocês comunicam aqui no chat, tá? a gente pode falar, tá, não tô precisando acompanhar, pode ficar à vontade. Então, ó, o que é que a gente já sabe? O que é que a gente já sabe sobre o overfit aqui, sobre o LaTeX, né? A gente já sabe como começar um documento. Então, a gente coloca lá, ó, barra document class, que é o tipo do documento, e coloca qual é o tipo do documento que a gente quer. Se é livro, se é artigo, se é... Não necessariamente isso aqui é um artigo, tá, gente? Você pode estar fazendo, sei lá, anotação da sua aula, mas você quer usar esse formato aqui. Aí a gente já sabe também como colocar os pacotes. Para colocar título, nome do autor e data de forma automática, de forma que o LaTeX mesmo ele faça, você pode colocar dessa forma, você pode vir aqui, tirar isso aqui e colocar. Também funciona, tá? Não vai ficar igualzinho. Vai ficar assim. Porque já é um comando aqui do LaTeX, né? Para criar o título dessa forma. Então, nós já sabemos essas coisas do preâmbulo. Tudo que vem antes do documento. Agora, os ambientes. O primeiro ambiente que a gente tem que entender, o que a gente tem que entender sobre o ambiente, é que ali vai ser uma coisa específica. Então, por exemplo, se eu quero colocar uma lista, uma equação, e só para começar, indo de antes aqui, né, do que eu já tinha apresentado para vocês, por exemplo, para começar e para terminar o documento, a gente usa um ambiente. Então, aqui, eu começo esse ambiente e termino ele. Sempre que você for usar um ambiente, você tem que começar e terminar. Como eu mostrei para vocês, se eu tiro esse comando aqui, vai dar erro, tá? Aqui eu vou deixar de fazer o título, tá? Mas caso eu queira inserir um outro ambiente, eu posso. Por exemplo, o de equações é esse aqui, ó, equation. Então, eu dou um B, equation, e aí vai ter a versão sem a estrelinha aqui, ó, que é para aparecer com a numeração, a equação ela vai ficar numerada, ou com a estrelinha não fica numerada. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 exemplos para vocês entenderem a diferença de uma para outra, tá? Então, eu vou colocar aqui
2 mais 5, 2 mais 5. Vai ter aulas específicas só para isso, tá, galera? Para ficar tranquilo. Se não tiver assim, O uso de um ambiente. não estou acompanhando, mas fique tranquilo, tá? Ó, por exemplo, quando eu uso aqui sem o asterisco, né? Vai aparecer essa numeraçãozinha aqui do lado, ó. 1. Isso aqui é importante para textos, às vezes, porque a gente quer referenciar uma equação, ao invés de colocar a equação novamente, a gente coloca a numeração. A gente referencia a equação, aí quando você clicar lá na equação no texto, já vai vir direto para essa equação aqui. Vocês vão ver isso tudo com calma. Mas essa aqui é uma forma e essa aqui é outra forma, tá? De inserir um ambiente. Agora, se eu quero colocar uma equação ao longo de um texto, por exemplo, bom dia. Deixa eu ver. Estamos na aula. Aí eu quero colocar um número ou uma equação. Qual é o comando que eu vou usar? Vai ser o dólar. Vai ser 2 e eu escrevo a minha equação aqui dentro. Aqui dentro. Então, ó, aula 01. Aí vai aparecer aqui, ó. Só mostrar a diferença para vocês. Se eu colocar sem o dólar e com o dólar. Aqui não vai ter diferença, tá vendo? Mas, por exemplo, se eu coloco aqui. Uma variável vai aparecer, vai ter diferença. Ou símbolos. Menos B. 1 mais 2 menos B. Aqui, ó, fica diferente. Tá vendo a variável? Como a gente falou. Fica diferente também os próprios símbolos, né? De soma, de subtração. Vão ficar diferentes. Caso eu coloque um comando aqui, ó, barra int, ele vai dar erro. Colocando dentro desse documento aqui, vai ficar certinho, ó. Ele vai aparecer, vocês estão vendo, né? Só que fica constando aqui que tá errado. Aqui, ó. Vai aparecer. Esse na versão offline não roda. Na versão, por exemplo, se você comete um erro desse aqui, de colocar um comando de matemática sem estar dentro do dólar, ele não vai rodar o seu documento. Aqui o Overleaf ainda roda, porque, como eu falei, ele tem uma tolerância maior com as questões de erros. Mas você precisa evitar esses erros no seu documento, porque pode ser que ele apareça, mas pode ser que em um momento ele desconfigure o seu documento. A partir daquele momento que cometeu aquele erro, todo o código, tudo que você escrever em seguida pode aparecer desconfigurado, junto. Então, o ideal é que você use todos os ambientes de forma correta, tá? Então, essa é a forma que a gente utiliza para colocar números, para colocar equações. Coloca um dó ao longo do texto. Mas se você quiser colocar ali a sua equação centralizada, bonitinha, aí você abre o ambiente de equação, tá bom? Todo mundo entendeu essa parte, gente? A diferença entre você abrir o ambiente aqui e você colocar a numeração matemática dessa forma, tudo bem, né? Sim. É engraçado. Ok, subi. Mas ok, aqui. Tá. Vou passar, essa parte a gente já viu. Como eu falei, né? O símbolo de dólar vai, tanto no início e no fim, vai indicar um ambiente matemático também. Não precisa ser dado daquela forma, barra, B, alguma coisa, mas também indica um ambiente. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma lista, eu também vou utilizar esse tipo de ambiente, tá? Se eu não me engano, quando eu estava mostrando aqui para vocês, a gente viu, né, até aqui, ó, tá vendo? Ele já te dá o atalho, né? Tá vendo? Mas caso você queira aprender e tal, digitando mesmo, qual é a diferença, né? Por exemplo, para as listas. Eu venho aqui, abro um ambiente de lista. O comando aqui dentro, itemize, vai ser as bolinhas. Vão aparecer as bolinhas.
Aí aqui dentro eu digito barra item e coloco o primeiro item. Se a minha lista for para ser numerada, aí eu coloco enumerate. E, novamente, item sem diferença nenhuma. E ou. Aí, deixa eu apresentar aqui para vocês a diferença. Tá vendo? Um vai aparecer com pontinho e o outro vai aparecer aqui com número. Então, você pode digitar ali ou você pode vir aqui no atalho e clicar. Já vai aparecer, é só você digitar o texto. Aí, por exemplo, Samara, eu não quero só um item, eu quero outro. Dá um enter, barra e digita outro item. Aí, já apareceu outro aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Então, esses aqui são exemplos de ambientes no LaTeX, que a gente vai precisar usar em alguns momentos. Bom, aí agora que horas já são? Já são 10h17, né? 10h17. Tá, então, ó, a gente vai dar um tempinho, 5 a 10 minutos, né? Para vocês poderem voltar. E aí a gente volta daqui 10 minutos e continua a aula. Tudo bem? Top, top. Até mais. Então, 5 minutinhos, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode mandar pra gente. Até bom que tem esses... Não, se quiser visualizar.